crianças, bom dia! Hoje estamos aqui para mais uma lição da EBD. E crianças, o nosso trimestre acabou. Essa é a última lição de número 13. Hoje a nossa lição tem como tema a primeira viagem missionária de Paulo. Vocês se lembram de quem é Paulo? Paulo antes se chamava Saulo e ele era um judeu que também conseguiu cidadania romana e ele era um zeloso da lei. E nessa época, Saulo, ele perseguia os cristãos. Um dia ele resolveu ir a Damasco para perseguir os cristãos, para exterminar a igreja local. Então, no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro transformou a vida dele. Foi nesse momento, logo após que ele virou Paulo, Ele experimentou literalmente o poder de Deus. E ele viu que ele não estava perseguindo a igreja, e sim perseguindo o próprio Deus. E ele viu que isso era muito errado. Então, de perseguidor, ele se tornou perseguido. Pois é, crianças. Paulo foi um dos maiores exemplos de evangelista que nós podemos ter. E ele foi muito perseguido. Certa vez, Paulo, alguns profetas e alguns mestres estavam adorando e jejuando a Deus. Então o Espírito Santo lhes disse: separem Paulo e Barnabé para a obra a qual tenho chamado. Então, prontamente, eles foram, afinal de contas, eles iriam obedecer a Deus, Então, cheios de fé e coragem, eles viajaram para Selêutica e de lá foram para a ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, eles foram em duas cidades, Salamina e Pafos. Crianças, pensem bem, essas cidades que Paulo e Barnabé estavam indo, eles estavam indo lá para pregar o evangelho, para trazer as boas novas e também para combater literalmente a questão que ocorria nessas cidades. Porque essas cidades tinham ídolos, tinham deuses que eles adoravam e não era o nosso Deus verdadeiro. Então eles estavam indo lá para também fazer isso, para pregar e mostrar que aqueles ídolos não eram o Deus verdadeiro. Então eles foram até Pafos. E em Pafos eles encontraram um mágico. Na verdade, ele era um falso profeta. E o nome dele era Elimas. Pois é. E eles chamavam ele de Elimas, o encantador. Paulo e Barnabé estavam lá pregando. E aí tinha um outro homem lá. Ele era um procônsul. O nome dele era Sérgio Paulo. Um procônsul, crianças, era o seguinte: ele era um oficial da lei e ele era romano. E esse procônsul, ele era responsável por uma província, pelaquela cidade, provavelmente. E aí, o procônsul, ele estava prestando atenção, estava tentando prestar atenção nas palavras de Paulo e Barnabé. Só que esse tal encantador, o tal do Elimas, ele estava tentando de toda maneira tirar a atenção do procônsul, do Sérgio Paulo. E aí Paulo percebeu isso. Quando Paulo percebeu que Elimas era um homem mau, ele foi com toda a autoridade e poder do Espírito Santo e o repreendeu. Quando isso aconteceu, quando ele o repreendeu, esse homem, o tal do encantador, ele ficou cego. E essa cegueira durou um tempo. Quando o procônsul viu isso acontecer, ele percebeu que realmente o Deus que Paulo pregava, Jesus, isso era realmente o caminho, essa era realmente a salvação. E ele se converteu nesse momento. Pois é, crianças. E então, depois eles seguiram viagem. Afinal, eles estavam na viagem missionária, certo? Então, eles iam em diversas cidades. Eles foram então para Pergue e de lá para Antioquia da Pisídia. São nomes bem diferentes, crianças, que a gente não está acostumado, mas vocês vão entendendo através do que eu estou falando com vocês. E lá, Paulo fez um discurso. Esse discurso é o seguinte, crianças, ele contou, literalmente, a história desde Moisés até chegar em Jesus Cristo. Então, sabe tudo que a gente aprendeu na Bíblia? Era basicamente isso. Ele contou todos os milagres, todas as maravilhas, tudo que o povo de Deus já passou. E chegou até a parte de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, E explicou a eles o motivo de Jesus ter ressuscitado e tudo mais. E alguns que estavam naquele lugar ouvindo Paulo, nesse discurso, queriam que Paulo repetisse várias vezes, porque queriam entender melhor e tudo mais. Só que
que acontece, crianças? Existia uma oposição dos judeus. Porque Paulo falou que a salvação era para todos, para os judeus e para os não-judeus, para os gentios também. Alguns judeus não gostaram nada dessa história. E aí começaram a perseguir Paulo e Barnabé. Então, rapidamente, eles foram para outra cidade. Foram para Listra e para a cidade de Icônio, ok? E lá, enquanto eles estavam indo nessas cidades, eles pregavam e eles ganhavam muitas almas através do Espírito Santo. O Espírito Santo usava muito a vida deles. E aí eles foram indo de cidade em cidade e ganhando mais almas para Jesus. E Paulo, estava tão cheio do poder de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que nessa cidade, através dele foi realizado um milagre. Um paralítico voltou a andar. E aí, quando as pessoas viram isso naquela cidade, eles acharam que Paulo e Barnabé eram dois deuses. Pois é, crianças, como eu falei para vocês, essas cidades estavam repletas de ídolos e de deuses estranhos que não eram nosso Deus. Então, essas pessoas sempre associavam milagres e maravilhas a essas coisas. E aí, eles chegaram até a falar que Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio. Se vocês não sabem, esses são deuses romanos que foram criados lá na mitologia romana. Nessa época, o Império Romano estava em expansão, por isso que eles associaram a esses deuses. Mas na mesma hora, Paulo e Barnabé falaram que não era nada disso, que eles não tinham que adorá-los, que eles não tinham que fazer sacrifícios para eles, porque quem tinha realizado o milagre era o Espírito Santo, mas só que foi através da vida deles. E essas pessoas, crianças, não gostaram muito disso não, porque na mesma hora alguns invejosos começaram a falar e a multidão começou a ouvir esses invejosos e na hora a multidão, através desses invejosos, começou a apedrejar Paulo. Pois é. Então Paulo foi apedrejado e o que aconteceu, crianças? Teve uma hora que aparentemente Paulo parecia ter morrido. E aí eles meio que chotaram o corpo dele para fora da cidade. Só que Paulo não havia morrido não. Ele acordou no outro dia e foi com Barnabé para uma próxima cidade, porque ele ia continuar seguindo e pregando o evangelho. E aí eles foram para a cidade de Derbe. E depois voltaram, para Listra, para Icônio. Eles passaram por Antioquia da Pisídia. E o objetivo deles, ao voltar nessas cidades, era visitar as igrejas e também animar as pessoas que eles deixaram à frente dessas igrejas para não desistir de pregar o evangelho, porque era uma coisa muito importante. E aí, crianças, por fim, ele foi até a Antioquia da Síria para seguir. E crianças, percebam, Paulo, de todas as maneiras, pregou o evangelho. Ele foi apedrejado. Só nessa parte que eu estou contando para vocês, ele foi apedrejado, as pessoas foram contra ele, perseguiram ele, e mesmo assim ele não deixou para lá. Ele continuou pregando o evangelho e nada o parou. Assim como Paulo, é com a nossa vida também, tá, crianças? Não é à toa que o nosso versículo do dia de hoje, olha, ele se encontra lá em Marcos 16:15. Vamos ler com a tia? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Vamos repetir? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Isso é nosso dever. Paulo, ele cumpriu esse dever e agora a gente também tem que cumprir. Professora, você está dizendo que eu tenho que ir lá para Antioquia, lá para a Síria, lá para Pergue? Não estou falando isso. Se possível, vá a outros países sim para pregar o evangelho, mas comece pela sua casa. Comece pelo seu bairro, pela sua rua, pela sua escola. Toda oportunidade que você tiver de orar por uma pessoa, de pregar, de falar de Jesus, das maravilhas que Jesus faz, você deve pegar essa oportunidade, agarrá-la e fazer, porque é isso que Jesus manda. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou por nós, para nos dar a salvação. E a gente não pode ser egoísta, a gente não pode ficar com a salvação só pra gente. A gente tem que passar isso adiante. Ok, crianças? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aulinha. Senhor, abençoe nosso pastor, nossa liderança. Toma, Senhor, cada tia da EBD. Toma cada criança que está assistindo essa aula, a família de cada criança. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Senhor, sabedoria, Senhor. E, Senhor, que nós venhamos ser cheios do Seu Espírito para falar da Tua palavra, anunciar as boas novas àqueles que nunca ouviram ou não sabem, Senhor.